Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Letícia Bento e bem-vindos a mais um Kids Talks Podcast. Nosso principal objetivo é trazer personalidades de diferentes áreas, como empreendedorismo, educação financeira, ciências e artes, para que possam inspirar você. Nosso agradecimento inicial aos nossos patrocinadores. Patiari. Quem experimenta, prefere Patiari. G Capital. Um jeito simples e descomplicado de investir. E FB Andrade. Soluções em geologia e meio ambiente. Estamos aqui com Alisson Pontes, que é pai da Ana Beatriz e do André e Lucas, skatista, jiu-jiteiro, eu acho que é assim que se fala. Uma família, amigo dos amigos e está na música desde 2005. Empresário e dono da banda oficial 80. Seja bem-vindo. Opa, tudo bom? Muito obrigado, tudo ótimo. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Obrigada. Bom, tem algumas perguntas que elas normalmente a gente meio que faz para os convidados, Certo. em geral. Essas perguntas são um pouquinho interessantes, então vamos para a primeira pergunta das interessantes, digamos assim. Todo adulto já foi criança e toda criança já teve um sonho quando fosse adulto. O que o Alisson pensava em ser quando crescesse? Jogador de basquete, quando eu era criança. Aí quando eu estava na minha pré-adolescência, eu quis ser skatista profissional. Pratiquei ambos os esportes, joguei basquete. O basquete ele abriu muitas portas para mim. Consegui estudar numa escola muito boa através do basquete. Eu jogava bem. Já era alto, eu com 13 anos eu já era praticamente dessa altura que eu sou hoje, 1,90 e pouco, né? Na minha família eu tenho um tio que ele joga basquete até hoje, Marquinhos, é o meu tio mais novo, então eu era meio que como se fosse um irmão mais novo dele. Né? Ele me levava para tudo quanto era canto, inclusive ele que me inseriu na música, ele que, apesar de o meu pai, né, meu falecido pai, ter sido músico, tocou em banda, o meu tio Marquinhos, ele me apresentou muita música boa, né? Samba, pagode, que era o ritmo que eu sempre gostei, assim, gosto até hoje, ouço. Só não trabalho na área, né? Não trabalho com pagode. Mas então o senhor é pagodeiro, digamos assim. Eu sou sambista, eu gosto de pagode, eu gosto de samba. Em casa eu ouço. Não sou de ir na balada e tal. Tenho muitos amigos, né? Tenho um grande amigo, Toninho Fernandes, percussionista, que é um grande músico aqui do nosso estado. A gente sempre se encontra nas viagens aí pelos interiores, pelas festas que a gente está tocando nos outros municípios. E a gente tem uma afinidade muito boa, um grande amigo meu do samba. E vários outros, né? Tem o Wendel Pinheiro, tem o Micael, tem uma galera aí bacana aí. Uma galera que é gente fina, né? E é um pessoal que tá em alta aí. Quais foram as influências que moldaram a sua personalidade? Com relação a... Qualquer coisa. Vamos falar da música, né? Sim. Eu tenho um vizinho, Cleider, que ele trabalhou numa rádio, a extinta rádio... Como era o nome da rádio? É uma rádio antiga que tinha aqui na José Paranaguá. O estúdio era em cima de uma loja, da loja Mundial, uma loja de instrumentos musicais que tinha ali. Era Rádio Internacional, uma coisa assim, eu não lembro agora. Mas esse camarada, ele também é um cara que ele tem um bom gosto musical sensacional, assim, o cara sempre ouviu música boa, e ele na época do rock, aquela coisa do desenvolvimento do rock dos anos 80, que surgiram várias bandas no Brasil, né, ali em Brasília, naquele eixo, São Paulo, Rio, Brasília, surgiram várias bandas boas, Bahia também, né? O Cleider, ele já tinha esse contato, né, por trabalhar na rádio, ele tinha acesso aos discos de vinil, né, as fitas cassete, naquela época tinha as fitas deck de rolo também. Eu tô vendo disquete ali, né? Tô vendo uma placa aqui, um processador, um disco rígido ali. É porque tem um CD, né? CD tá extinto, eu acho, né? Ainda existe CD ainda? Não, né? CD não... Enfim, aí o Cleider, ele sempre ouvia umas músicas legais lá e bacana, uma vez eu dei uma fita cassete pra ele. Meu vizinho, ele é mais velho que eu, né? Falei pra ele, Cleider, grava pra mim aí, cara. Ele gravou assim, ele colocou, eu lembro como se fosse ontem, colocou Titãs, ele colocou Plebe Rude, ele colocou Geriza, ele colocou The Cure, ele colocou umas bandas assim que, sabe, que mexeram com a minha cabeça. E eu já ouvi algumas outras coisas, já tinha escutado ali um Guns N' Roses, já tinha escutado um Dire Straits, já tinha ouvido algumas bandas, né,
dos anos 80, 70 que meio que mexeram comigo. A minha mãe ouvia Beatles, minha mãe ouvia Elvis Presley. Então eu fui, né? E a galera que eu andava no meio do skate, assim, o pessoal ouvia muito reggae, ouvia muito rock, mas era um rock mais pesado. Tipo Era aquele... Napalm Death, era um Sepultura, era um rock mais metal. E eu nunca gostei muito, não. Eu ouço, mas não é muito minha praia. Só que eu vim do samba, né? Eu sempre gostei do samba, do pagode. E eu sempre tive acesso a músicas, a CDs, a discos das melhores bandas, por conta desse meu tio, né? Do Marquinhos. E aí foi quando apareceu essa oportunidade de ouvir um outro ritmo, eu gostei e eu fazia o seguinte, tinha um programa de televisão, quando eu era menino, que eu tinha meus 12 até os 14 anos, que era o programa da Tia Cida, lá na TV, a Crítica, né? Ali do pessoal da família de Sica. E, cara, era muito massa, porque a gente tinha um grupo, né? Eu e meus amigos, nós tínhamos um grupo que a gente dançava, nós imitávamos... Tremendo, Menudo, Dominó e tal, Polegar. Era bacana, era o TikTok da época. Era o TikTok. Hoje é TikTok, né? Que a galera faz essas paradas aí e tal. Só que era uma outra essência. Ali era uma outra coisa, né? A ideia era uma outra parada. E, cara, eu fazia guitarra de papelão, de isopor, de compensado, porque eu fazia as pistas de skate. Eu tinha pista de skate na minha casa, então eu sabia manusear. Menino, né? Já sabia manusear serrote, serra tico-tico, aquela coisa. Aí eu pegava, desenhava as guitarras assim, fazia os detalhes de pintura, colocava pincha para como se fosse os potenciômetros de volume, né? E eu ficava ouvindo e dublando. Era muito massa, assim. Eu lembro com muita alegria disso, porque o meu caráter ele começou a se formar ali naquela época, né? Como ser humano, né? Como homem. Eu ouvia muito a minha mãe, menino, para com esse negócio, você não leva ninguém a nada. Minha mãe, ela sempre falou essas coisas para mim. Eu andava de skate, ela, larga isso que isso não vai te dar futuro. Mas logo em seguida ela vinha, me trazia e, cara, tu gosta? Beleza, mas olha, não esquece, tem que preparar uma base. Isso aqui para ti vai ser uma diversão, vai ser tu pode até te profissionalizar, ganhar dinheiro com isso, coisa e tal, mas tu tem que ter uma parada segura aqui. Minha mãe sempre foi desse jeito e graças a Deus... Até hoje ela é assim, né? Ela é uma mãezona massa pra caramba. Então eu fazia minhas guitarras e dublava ali e tal. E aí, logo depois, eu tive a oportunidade de aprender a tocar violão. Meu pai queria me ensinar. Só que eu queria andar de skate, eu queria jogar basquete, ele queria me ensinar a jogar bola, que ele jogava bola. E aí eu acabei que eu deixei meio que de lado, senão eu não vou aprender a tocar um instrumento, não é isso que eu quero. Eu tive que trabalhar novo também. Comecei a trabalhar bem novinho. Por quê? E aí não tinha tempo. Porque a gente não tinha condições em casa, né? Minha mãe se separou do meu pai foi morar com outra mulher, ele formou uma outra família, e a minha mãe sozinha para segurar o barco com 3 filhos, né? Eu com 13 anos, a Luciana com 12, a Marcele com 12, não, a Marcele com 11 e a Luciana com 9 anos, né? Então, nós somos 3 lá, eu, a Marcele e a Luciana. Entendi. E aí minha mãe tinha que trabalhar, sustentar a gente, cuidar da gente, a gente estudava, era uma loucura a vida da minha mãe. Ela tinha que trabalhar, aí voltava de ônibus, tinha que levar a gente para a escola, preparava comida de madrugada, então eu queria ter as coisas e não tinha. Eu queria ter as coisas e não tinha, minha mãe não tinha condições, né? E aí logo em seguida meu pai morreu. Eu com 13 para 14 anos, meu pai faleceu. E aí que ficou tudo difícil mesmo, porque enquanto ele estava vivo, ele ajudava, né? Minha mãe, pensão, aquela coisa toda. E logo em seguida, o negócio ficou difícil. Aí eu fui trabalhar. Novinho, eu com 14 anos estava trabalhando e graças a Deus, para mim, isso foi ótimo, assim, né? Ai, que bom, pelo menos. Para mim foi ótimo porque eu desde cedo já comecei a valorizar minhas coisas, né? Ter noção do que é ter um emprego e do que é se sustentar, né? Sim. O senhor era skatista, né? E também o senhor era jiu-jiteiro, né? Jiu-jiteiro. Jiu-jiteiro. É jiu-jiteiro. Jiu-jitsu. Jiu-jitsu. É um esporte, né? É um esporte que eu gosto. São 2 esportes que eu gosto, né? Hoje eu só faço jiu-jitsu. O skate eu não consigo mais andar porque eu tô com 46 anos. A recuperação hoje, o meu metabolismo ele trabalha de forma totalmente lenta por conta da idade, né? Apesar de eu praticar esporte, fazer caminhada, essa coisa toda, mas não é a mesma coisa. Então, se eu pegar uma queda hoje e machucar minha mão... Vai doer muito mais do que quando o senhor era jovem. Vai machucar muito, vai demorar a sarar e eu vou ficar parado, porque eu não vou poder trabalhar, né? Eu trabalho, eu sou guitarrista, eu toco guitarra e violão na banda, né? Então, e aí eu optei por
por deixar o skate guardado lá para não correr esse risco. Mas quando o senhor era mais novo, como é que aconteceu esse encontro entre o skatista e o jiu-jitseiro? O jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu, ele surgiu na minha vida assim. Eu andava de skate, estudava no Colégio Aparecida e jogava basquete. Então, eu tenho um amigo, o Nilsandro, que ele estudava comigo lá no colégio, na Aparecida, né? Nossa família ali, a família dele, minha família, meus tios, os tios dele todos da Aparecida, amigos e tal. Nós formamos uma amizade muito boa. E eu ia passar fim de semana na casa dele, né? Lá no Conjunto Duque de Caxias, que é onde uns primos meus moram também, né? Tenho 2 primas e um primo que moram lá, os filhos da tia Magali e do tio Júlio. E eu ia para lá pra gente passar o final de semana andando de skate, se divertir, a gente tinha muitos amigos lá, aquela coisa toda. E o pai dele era mestre de jiu-jitsu. O pai dele é o finado Nilberto Azancotti. Foi o cara que trouxe o jiu-jitsu para o Amazonas. Ele tinha uma academia, aquela academia Movimentos que tinha em cima do Panela Bar. Aquela galera ali, Pina, Orley, o finado Ajuricaba, o finado Diban, aquela rapaziada ali do Japi, todo mundo treinou com ele. Ele que foi o cara que trouxe o negócio, né, para o Amazonas. Deve ter tido alguma outra pessoa também que participou desse movimento, né? Mas ele foi o cara que trouxe. E eu ia para lá e eu achava legal aquilo, assim, pô, os caras treinando ali, uma arte marcial, né? E eu, assim, eu não competia no skate, mas eu competia no basquete. Eu jogava num time de uma escola. Né? Eu estudava na Aparecida, mas jogava pelo CIEC. Ah, tá. Aí, o jiu-jitsu, ele me proporcionou, naquela época, naquele momento, um preparo físico. Além do que o basquete e o skate me proporcionavam. E eu gostei daquilo. Então, aí eu comecei a treinar, comprei o kimono, treinei na academia lá no Japim, né? Fiquei um tempo lá e depois eu larguei porque o skate falou mais alto. Aí foi quando eu comecei a competir no skate, comecei a jogar basquete também, quase que já profissionalmente, né? Mas aí o trabalho falou mais alto. Eu tive que trabalhar e eu tive que fazer uma escolha. Ou eu vou andar de skate, jogar basquete, fazer o jiu-jitsu, ou eu vou trabalhar, estudar e me preparar para ter uma família, né? Foi o que eu tive que fazer. Eu abandonei literalmente os 3 esportes e depois, quando eu já estava meio que me estabilizado, né? Já com a minha família, casado, já estava trabalhando, já conseguia me manter legal. Aí eu fui voltando gradativamente e pratiquei até alguns anos atrás. O jiu-jitsu que eu ainda faço, né? Que é o meu futebolzinho. Eu não gosto de futebol, então é o meu esporte. Jiu-jitsu Mas também eu tenho cuidado por causa das mãos, né? Porque o senhor tem que trabalhar com as mãos, já que o senhor é guitarrista. Mas enfim, entrando nesse contexto que eu tava falando sobre guitarrista, vamos falar sobre a banda. Então, como é que nasceu a banda e qual era o contexto dessa época? Como tudo começou, basicamente? Olha, a Oficial 80, ela surgiu da junção de amigos. Né? Nós éramos um grupo de amigos que gostávamos de música, já tivemos experiências com outras bandas. Eu toquei numa banda autoral, eu tive um outro projeto antes da Oficial 80, eu toquei na igreja católica, na igreja da Santíssima, da Sagrada Família, né? Nós tínhamos um grupo que era o Canto Jovem, e eu sempre fui muito próximo de músicos. Meus amigos, a maioria sempre foi... Além de ter andado com uma turma mais velha do que eu, a maioria era músico. Então isso aí me despertou. Eu achava legal, achava bonito. Eu quero isso pra mim, eu quero isso pra mim, eu quero isso pra mim. Aí eu fui analisando, fui estudando e chegou uma hora que eu resolvi montar a Oficial 80, né? Chamei 2 amigos, a gente montou o projeto. Nós idealizamos um trabalho voltado para esse estilo de música, do rock pop dos anos 80. E aí a gente caminhou junto um bom tempo. O Eloy continua comigo aí, que é o tecladista, a gente continua trabalhando junto, né? Já tinha vindo de um outro projeto, e aí surgiu a oportunidade de montar o Oficial 80 e a gente já está um tempão junto aí trabalhando. Essa foi a ideia inicial, né? Da coisa. E aí, assim, eu particularmente, logo no início da Oficial 80, eu trabalhava, eu tinha 2 empregos formais, né? Eu trabalhava de madrugada no aeroporto, trabalhava na Duty Free da Top e trabalhava durante o dia na Chili Beans, do Estúdio 5. É aquela loja de óculos, né? Isso. Eu pouco dormia, né? Eu pouco dormia. Nossa, tipo, que eu coisa. entrava às 11 da noite no aeroporto e saía às 7 da manhã. Ia para casa, cochilava, 10 horas eu tinha que estar
abrindo a loja do shopping. Aí ficava até às 16, aí ia para casa, dormia um pouquinho. E aí depois continuava. Eu ia para faculdade, fazia faculdade de educação física na UBRA. E aí eu ia, aí era uma loucura, assim. Aí final de semana, pintava show, eu ia tocar, entendeu? Aí eu vivia tendo problema com a minha chefe, ela reclamava que eu chegava atrasado. Às vezes eu fugia do trabalho, eu saía do trabalho e eu ia fazer o show e voltava, né? Mas assim... Uma vida, digamos assim, louca, bem louca, tipo roleta russa. Aí quando a minha filha nasceu, a Bia, eu criei um propósito para mim. Eu falei, cara, eu vou passar mais 2 anos trabalhando formalmente. Vou concluir a minha faculdade. Eu vou me especializar na música, na parte de produção, desenvolvimento de projetos. Eu estudei para isso, né? Eu fiz algumas pesquisas pela internet. Esse estudo à distância já existia, mas ele não era tão popular como é agora. E aí eu me aperfeiçoei nessa área e foi o que eu fiz, né? Depois de 2 anos de formação da Oficial 80, eu larguei tudo e fui viver de música. Fazia alguns eventos, participava de editais, participo até hoje, tanto no âmbito estadual como municipal. Montei um bom time, né, que isso aí é importantíssimo. Não adianta nada eu estar com uma galera do meu lado que ninguém faz nada. Realmente. Então, eu meio que deleguei funções, né? Distribuí as funções para tudo. Identifica com que, cara, eu acho que o marketing é um lance legal, eu sei manusear aqui o Photoshop, vou ter facilidade em dar uma adaptada nos... Porque às vezes a casa noturna ela faz um material de qualquer jeito. Sabe? Não são todas, mas tem algumas que não é nem a casa, acho que é a assessoria do cara que não é tão boa. E aí não é um negócio legal, entendeu? E aí tem um cara lá na banda que ele dá um up naquilo, o outro já fica responsável por ver a questão de repertório. Então todo mundo tinha as suas funções, digamos cada um assim. tem sua função. Enfim, continuando para a próxima pergunta. A Oficial 80 é uma banda que toca música dos anos 80, como diz no nome. Qual foi a sacada, qual foi a estratégia para você utilizar as músicas dos anos 80? Foi a ausência na época, né? Há 18 anos atrás, tava rolando muito indie rock, tava aquela febre de Charlie Brown, Detonautas, CPM. Então, assim, as bandas que estavam surgindo estavam tocando isso. E o público mais maduro, a galera que na época estava com seus 30 e pouco, 40 anos, eles estavam meio que sem opções. Tinham 2 bandas aqui, uma ainda existe, a outra eu não sei se ainda existe. Mas uma que é a Overload, né? Overload é uma banda que ela tem seus 20 e poucos anos aí, o repertório dos caras é sensacional, assim, os caras são... É uma turma de amigos, são acho que uns 8 ou 9 amigos, que se reúnem para levar alegria para quem está lá curtindo o show deles, e eles com certeza se divertem muito mais, porque eles não dependem daquilo ali. Cada um tem uma vida, e aquilo ali é uma maneira de eles se divertirem, e eles fazem com excelência, porque é uma banda sensacional. E na época tava eles e tinha uma outra, que eu não lembro qual era agora. E aí, assim, eu fiquei analisando, eu falei, cara, eu não vou tocar esse rock Indie que já não. tem muito público. Eu vou para o outro que tem menos público e eu posso atingir mais demanda. Na verdade, foi o contrário. Não, peraí que... Foi Peraí, o contrário. calma. A turma que estava saindo ali, fazendo show direto, tinha um público bem seleto. E a moçada que só tinha essas 2 bandas tocando, tinha um público gigantesco. Entendeu? Que esse público que estava órfão, eles não tinham a opção, por exemplo, eles iam para um lugar, chegavam lá, o cara estava tocando Charlie Brown, CPM, The Killers, essas outras coisas, e eles, tipo assim, são músicas bacanas, legais, mas não era o que o cara queria ouvir. Né? Aí tinha um camarada também, na época, eu lembro, o Afonso Rodrigues, que ele é sensacional, assim, ele, voz e violão, ele sempre estava nos barzinhos, sempre está por aí também, o repertório dele magnífico, só que ele tinha ido embora, tinha saído do Brasil, foi morar para a Europa. O Renato Almeida, que é do Japim, que é outro cara também que tem um repertório, foi um dos caras que ele foi um ícone para mim, aquele cara. Sabe? Comecei a tocar, eu ia pro Espaço Livre, eu ia lá pro Coração Blue, quando estava iniciando ali o Coração Blue, eu ia no Paulos Bar, eu era moleque, eu via ele tocando, aí eu pegava o pedacinho de papel
caneta, e eu ficava anotando assim as notas que eu conseguia entender, os acordes que eu conseguia entender que ele fazia. Pra poder tentar replicar, né? Chegava em casa, porque hoje em dia você pega, tu entra no YouTube, pá, tu pega o Deezer, o Spotify, tu ouve, é rápido. Naquela época não, eu tinha que ficar esperando a rádio tocar a música e com o dedo lá no gravador de fita, cassete, gravava. E aí depois conseguia ouvir. Nossa, eu lembro que o papai ele fazia isso às vezes. Como é conciliar a carreira de músico com a de empresário? Tipo, você é mais empresário ou é mais músico ou é o mesmo? Eu sou mais empresário, né? Eu sou bem limitado. Hoje em dia não, graças a Deus. Eu dei uma estudada, eu dei uma aprimorada nesses últimos 3 anos. A pandemia ela me proporcionou, apesar de a gente ter perdido muita gente aí querida, né, próxima e tal. A pandemia ela me proporcionou um momento de reflexão e eu pude estar vendo que eu tinha condições de melhorar a minha tocabilidade, né, no instrumento, entendeu? Como músico eu podia melhorar. Foi o que eu fiz, eu comecei a estudar em casa, eu comprei cursos, né, online, estudei direitinho, fiz os deveres de casa, pratiquei muito, e aí eu dei uma melhorada como guitarrista, como músico. Eu fazia assim, eu fechava shows durante a semana, 7 shows na semana, eu tocava só em 2. Aí eu chamava outros 2 caras para me cobrirem em alguns outros shows, porque tinha que ser um repertório mais diferente, umas músicas mais complicadas que eu não tocava e tal. E aí aquilo me fazia eu me sentir meio que mal, assim, sabe? Pô, bicho, eu tenho um baita no equipamento, massa, uso umas guitarras legais, equipamento, faço investimento pesado e chamo outro cara para tocar. Qual é a graça? Aí eu dei uma melhorada para poder tocar. Fiz um upgrade assim no meu conhecimento. Todo dia eu tiro meia hora, 45 minutos para estudar, pratico, né? E ouço muitas músicas que eu nem toco, mas eu ouço e tiro mais a nível de treino mesmo. E aí hoje eu tô equilibrado. Hoje eu sou 50% empresário, 50% músico, guitarrista da banda. Né? Entendi. Então, pode-se dizer hoje que a Oficial 80 é também uma marca. Sim, a Oficial 80 também é uma marca. Mas qual é o segredo para a longevidade da banda? Porque essa banda já existe há 15 anos? 18 anos? Mais ou menos, então é uma banda que durou bastante. Então, qual é o segredo para isso? Então, eu ouço muita gente falar isso aí que você falou. Assim, o Alisson, legal da Oficial 80 que a Oficial 80 é uma marca. Porque tem muitas bandas que é uma pessoa, entendeu? É um cara. O vocalista, pô, tu falou na banda X, eu lembrei do Toninho, que é ele que é o cara que aparece lá, ele que é o cantor. Quando ele não pode fazer um show, que vai outro cara, não é a mesma coisa. Então a Oficial 80, ela tem essa peculiaridade, assim, de ser uma marca. A gente chega para tocar num lugar e as pessoas elas estão ali esperando ouvir o rock dos anos 80. Aquele repertório, eles sabem o que a gente toca. Eles não estão esperando uma pessoa lá. Tem casos assim que alguém fala, pô, o Alisson não veio, o Eloy não veio, porque a gente está mais tempo na banda e tal, né? Tem uma questão da amizade também. Geralmente quem fala, quem sente mais a falta é um amigo, uma amiga que, né, queria ver a gente, queria falar e tal. Mas o público em geral não. Né? Eu passei por uma fase muito ruim de uma dificuldade em conseguir um vocalista. Eu tenho um camarada que ele está comigo há 8 anos, que é o Leandro Rossi, um grande amigo. Ele é bioquímico, então ele trabalha, ele tem uma vida normal, né? Diferente da gente lá, que o restante da galera toda vive de música. Então, assim, ele canta muito, ele é um baita cantor, assim, vocalista, rock and roll, cara, atitude mesmo. Só que ele tem uma família e a família depende desse ganho principal, que é a formação dele, né? Profissional. Entendi. Ele atua nessa área, trabalha num laboratório grande, aqui no Amazonas, ele assina lá as fórmulas, aquela coisa toda. Enfim. Então, assim, ele não pode ficar com a gente full time como a gente. Tem viagem que ele não pode ir. Às vezes tem show durante a semana, numa terça, numa quarta-feira, é complicado para ele. Às vezes eu tenho um show na sexta-feira à tarde, que vai começar às 3 horas da tarde. Ele não pode ir. Então, assim, ele é mais meu amigo do que vocalista da banda. Né? Porque ele me ajuda, ele tá comigo há 8 anos e tal.
E aí eu tenho dificuldade em ter um cara, porque assim é complicado. A gente tem uma metodologia de trabalho e não é qualquer pessoa que se adapta. Não é diferente de nenhuma outra área, né? Não é qualquer pessoa que se adapta à metodologia que a gente tem, entendeu? Então, às vezes o cara ele arrega mesmo, assim, não dá pra mim, eu não consigo acompanhar esse ritmo. Às vezes o cara, ele vê uma oportunidade, peraí, pô, tô ganhando X aqui com esse cara, mas se eu for trabalhar sozinho, eu vou ganhar Y, vai ser melhor pra mim, entendeu? E aí o cara acaba largando e vai pra lá, e quando chega lá, ele vê que a parada é outra, ele vê que não é assim, não. Que não Que é assim, diferente. porque... É aí que a gente vai entrar no lance da longevidade da banda, né, que você fez o questionamento. O que acontece? O que eu faço aqui com a Oficial 80? A gente não tem fã, né? A Oficial 80 não tem fã, nós temos amigos. Então as pessoas que acompanham, que gostam da banda, eles se tornam amigos, porque eles começam a ir nos shows. A gente acaba criando uma ligação, é uma espécie de network que é criado ali, né? A gente faz aquele lobby ali, faz aquela ligação e aí acaba que vira amigo e já começa a frequentar os shows com mais frequência. Outros eventos que a gente vai, acaba estando lá e vira uma festa, vira uma brincadeira saudável, né? E aí a gente acaba fidelizando isso, né? E outras pessoas vêm e acabam, pô, peraí, cara, não é um... A galera da banda não trata o pessoal como fã, eles tratam como amigos e tal. E é legal, acho que isso aí é uma das receitas, né? Realmente, porque é muito importante tratar sempre o seu público bem, né? E principalmente como amigo ainda, muito melhor. Uhum. Sim, eu procuro estar sempre mudando o repertório. Tem eventos que a gente faz que particulares ou até mesmo show em bares que a gente precisa seguir uma linha de repertório. Como assim? Uma linha, uma sequência. Por exemplo, tem bar que eu toco que lá eu tenho que tocar Like a Stone, do Audioslave, eu tenho que tocar Money for Nothing, Dire Straits, eu tenho que tocar Quero Ser Feliz também, da banda Nat Roots, já é uma outra coisa, é um reggae, já é um lance mais 2000, entendeu? Então, assim, Entendi. tem lugar que eu vou tocar que eu sei que se eu tocar aquele repertório diferenciado para aquela turma, o pessoal vai gostar. Acontece muito, eu toco muito nas corridas, né? A Endurance Esportes, que faz as corridas aqui do Amazonas, uma das empresas que faz, né? Ela sempre me contrata. Alisson, bora fazer a corrida tal, bora. Eu chego lá, eles têm uma música tema para largada. É a música do Seu Lado, do Jota Quest. Eu não conheço. É uma música bem legal, bem pra cima, uma música bem divertida. Na largada a gente toca essa música. Tem gente que reclama. Tem gente que fala assim nas redes sociais, não muda o repertório. É sempre a mesma coisa. O cara só se ligou naquela música. O repertório, eu faço 3 corridas. Domingo, 3 domingos, né? 3 corridas seguidas. Eu mudo o repertório de cada uma delas. E essa galera que corre, geralmente, eles sempre estão lá. É sempre a mesma turma. Galera que se liga em saúde, galera que se ama, que está se cuidando, que, né, tem os amigos que participam ali, aquela coisa. É uma festa. Essas corridas, elas são um verdadeiro show, assim, é bem legal. É de manhã cedo, começa às 5 horas da manhã. Ai, rapaz, eu não... Pelo amor de Deus, eu acordei 6 da manhã. E aí, assim, tem gente que reclama. Não muda o repertório, não sei o quê. Eu nem ligo, sabe? Às vezes alguém me cutuca. E, Alisson, tu viu que escreveram lá no Instagram, não sei de quem? Eu falei, não. Eu vou lá ver e falo, mano, deixa quieto. Essa pessoa nem prestou atenção, não estava nem lá, às vezes, sabe? Porque realmente a gente muda. Eu mudo. Eu tenho uma sensibilidade, um cuidado enorme com isso. Para não cair numa rotina. Para não se tornar mais do mesmo, entendeu? Entendi. Para não se tornar mais do mesmo. Então eu procuro sempre estar mudando o repertório, mudo a ordem das músicas. Toda semana a gente insere 4, 5, 6, às vezes 10 músicas novas no repertório, mas tem vezes que a gente muda uma ordem de um repertório e insere outras músicas novas e aí a gente chega para tocar lá naquele bar que a galera quer sempre ouvir a mesma coisa, não surte efeito. Aí eu tenho que voltar... Com o repertório antigo. Que aí eu vejo que, entendeu? E é assim, né? É uma das fórmulas para que a coisa tenha uma continuidade. Uhum. A banda já teve a colaboração e a participação de muitos músicos, inclusive com o senhor e o tecladista. Tecladista, o Eloy. Isso.
Como você se sente sobre a mudança de membros na banda ao longo dos anos? Porque muita gente entrou e saiu da banda, né? Uma banda é um relacionamento, né? Como se fosse um namoro, como se fosse um casamento. Tem altos e baixos, né? A gente vive vários momentos ali. E assim, a saída de membros, ela sempre traz algum problema, sempre traz alguma dificuldade. Às vezes acontece de a gente estar num clima bacana, de show, uma agenda legal, tá alinhada a banda, todo mundo, né, tocando entrosado, tem um entrosamento ali, né, musical. E aí sai uma pessoa, muda. A cozinha, que é bateria, guitarra, teclado e baixo, ela permanece, a gente já está um tempão junto. O Gabriel, que entrou agora, o baterista, ele deve estar com, acho que tem 1 ano que ele está tocando com a gente. Acredito que tem 1 ano. Tem 1 ano, vai fazer 1 ano agora. Então, assim, o cara que tocava com a gente antes, o Amisael, o Bozo, baita músico, um cara sangue bom pra caramba, só que ele tem um trabalho durante o dia, ele trabalha com ferramentaria. Então, assim, todo dia tocando, o cara cansou. Ele ficou cansado. Ele não chegou e falou assim, olha, galera, eu vou sair da banda e tal. Não, ele simplesmente perdeu o comprometimento com o nosso trabalho. Então, assim, ele tá certo, eu não tiro a razão dele, né? Ele fez o quê? Ele optou pelo que é mais seguro para ele, que é a formação dele profissional. Ele é um mestre ferramenteiro, ele tem um emprego de carteira assinada, ele tem os benefícios, a mulher dele grávida, com um filhinho recém-nascido. Ele fez a escolha certa, ele não errou em momento algum. A única coisa que ele deveria ter feito, que eu faria, não saiu obrigado nem nada, é nosso amigo, mas ele não chegou comigo, nem com ninguém da banda e falou, olha, eu tô precisando, papapá. Ele foi empurrando com a barriga, aí teve show que ele não pôde ir, aí eu tive que em cima da hora chamar alguém, entendeu? E aí foi quando eu acho que ele pegou uma pressão minha e do Eloy ali, aí ele chegou e falou, cara, é o seguinte, não dá pra mim continuar com vocês e tal, papapá, beleza, Gabriel, vem pra cá. O Gabriel já tava na fita, né? Eu trouxe ele pra trabalhar comigo e ele tá aí. Com relação ao vocalista, a gente não sente tanto, né? A gente não sente tanto porque, como eu te falei, a cozinha, ela estando intacta, não importa muito quem está cantando ali, não. Desde que o cara, claro, tenha uma voz, conheça o repertório, tenha uma boa dinâmica para envolver o público, né? Aquela coisa de, né? Não é só chegar lá, cantar, tchau, valeu, pessoal, um abraço. Não, tem que ter uma interatividade, ele tem que ter um diferencial. Entendi. Né? Isso aí vai de cada um, né? Ai, que assim. Durante a pandemia do Covid, como foi que a banda se manteve sem poder fazer shows? Porque a pandemia do Covid, ela foi muito prejudicial para várias empresas e também para várias bandas. Então, como é que a sua banda, eu acho, digamos assim, conseguiu se manter neste período de pandemia? Período sombrio, né? Né? Olha, nós estávamos vindo de uma temporada muito boa de shows, né? A gente estava 2019 foi um ano muito bom para o Oficial 80. Muitas viagens, muitas festas empresariais, né? Editais foram lançados em 2018 e no início de 2019 e eu consegui contemplar através de projetos. Então, assim, a gente estava vivendo um momento muito bom, tocando muito, fazendo muito show, aquela coisa toda, ganhando dinheiro e tal. E em julho, agosto, alguma coisa me disse, alguma coisa me tocou e fez com que eu me preparasse, né? Fizesse uma reserva. Falei, cara, eu vou abrir uma conta aqui que eu vou guardar um dinheirinho. Eu tenho um primo que ele entrou na bolsa de investimentos, aquela coisa toda, e ele falava bonito para mim, né? Como é que era? Tu tem que investir, tu tem que comprar bitcoins, tu tem que isso, aquilo, outro. Eu achava massa, achava legal ele falando, porque ele é meu primo, né, mais novo do que eu, e eu achava muito bonito como ele falava, assim, um empreendedor mesmo, assim, sabe, um cara de cinema, assim, eu olhava, e o cara, que legal, massa, fiquei feliz, né, porque ele tava com aquela mentalidade, ele tava focado naquilo, ele vive isso, né, mas não era para mim. Falei para ele assim, meu primo, obrigado, ele falava, pô, cara, tem um cara dinâmico, tu é um cara que fala legal, proativo, não espera nada de ninguém, tá, aquela coisa, tu vai se dar bem. Eu falei, pô, meu primo, obrigado, me ajudou muito, me fortaleceu aqui dentro, ouvir isso de você, mas não é minha parada.
Meu lance é esse aqui, é entretenimento, é música. Aí eu comprei uns equipamentos de som que eu estava alugando, fazendo meus eventos, aquela coisa toda. De repente, aconteceu a pandemia. Cara, aí assim eu fiquei, meu irmão, ainda bem que eu me preparei, né, financeiramente. Porque nós fomos os primeiros a parar. O ramo de entretenimento foi o primeiro a parar. Porque não podia aglomerar pessoas nos lugares. Ninguém sabia o que era ainda. Estava tudo muito novo. Aquela coisa de os caras lá fora falando, meu irmão, tem que se isolar. E a televisão aqui no país preocupada com o carnaval. Não, que nada, isso aí é só um negocinho, não vai dar nada. Aí o pessoal botando culpa em fulano, ciclano, beltrano. Até na China. Mas, pois é, mas quem tem um pouquinho de conhecimento, né, se informou de forma correta e tomou as precauções que pôde, né? Então, assim, quando parou, que os contratantes começaram a falar que não ia mais ter evento, morreu muito artista, morreram muitos músicos. Aqui em Manaus, perdi muitos amigos, né? Cara, eu fiquei preocupado. Falei, rapaz, tá morrendo gente, tá morrendo gente, tá morrendo gente. Aí começaram a falar que era por conta das comorbidades, era quem tinha uma patologia X, Y, aquela coisa toda. Fiquei preocupado, me isolei. Falei pro menino, galera, vamos se isolar. Como é que vocês estão aí de grana? Como é que vocês estão? Estava todo mundo praticamente no mesmo patamar. A gente estava preparado. A gente estava ganhando dinheiro, mas o dinheiro ele acaba. Né? Você tem as contas e tal, aquela coisa toda, tinha que comprar alimento. Né? Resultado. Depois que a gente paralisou, que a gente viu que o negócio estava sério mesmo, a gente ficou pensando, né? Como é que nós vamos fazer para se manter? Porque a gente tem que bancar os custos diários, tem família, tem aquela coisa toda. O meu filho em São Paulo, estudando. Cara, uma loucura. Resultado. Comecei a ver o lance das lives. Né? O pessoal fazendo live. Vou fazer a live em prol não sei de quem. O pessoal fazia live, colocava o QR Codezinho ali, se você quiser, ingresso voluntário e tal. Eu falei, cara, massa, beleza, eu vou fazer isso também. Eu tenho um estúdio, né? Na época eu estava namorando com uma mulher que ela é fotógrafa e ela trabalha com audiovisual, ela tinha umas câmeras 4K, aquela coisa toda, tinha placa de edição, de vídeo, aquele negócio todo. Minha internet muito boa em casa, eu tenho uns equipamentos legais de captura de áudio. Eu falei, cara, eu vou fazer isso aqui em casa. E aí eu fiz umas lives lá. Eu vendi 3 lives para 3 empresas, montei projeto rápido, ofereci para uma empresa de lubrificante para veículo, de derivado de petróleo, eu ofereci outra para uma drogaria e ofereci uma outra para um cara que trabalha com ração, para piscicultura, essas coisas. E os 3, agora sim, todos conhecidos, né? Não foi nenhum aleatório, assim, cara, tem um projeto aqui, não, amigo, conhecido, que se preocupou também, né? Quando eu falei, cara, a gente está parado. E aí como é que eu faço? Manda o Pix aí de vocês que eu quero ajudar vocês. Não é isso que a gente quer fazer. Aí eu fiz 3 lives que entrou grana e eu fiz outras 4 lives que eu consegui patrocínios para bancar essas lives e a minha contrapartida foi ajudar quem estava precisando. O que eu fiz? Teve a Casa Nascer, que é de apoio a pessoas de situação de rua. Nós ajudamos, eu recolhi material de higiene pessoal, fralda geriátrica, entrou dinheiro também, né? Então nós repassamos para essa turma. Nós fizemos também em prol do Backstage, que é uma associação de pessoas que trabalham por trás do evento. Porque você chega num show, tu vai num teatro, tu vai num espetáculo, tá tudo muito bonito, tu vê o artista lá, aquela coisa, mas tem uma galera por trás que faz o negócio acontecer. E essa moçada, assim como nós, músicos, estavam sem trabalhar. Então, teve o auxílio do governo, aquela coisa toda. As pessoas se cadastravam, ganhavam ali um valor X ali, né, por mês, mas era o mínimo aquilo ali. Para quem tem 2, 3 filhos em casa e estava parado, aquilo ali não representava praticamente quase nada. Né? Então, nós conseguimos, através de uma live, um grande parceiro, que é um cara sensacional, assim, que é o Eric Teles. Ele mora em São Paulo, ele teve um bar, eu não sei se você chegou a ver, Ney, o Dinastia Rock Bar teve. Era um barzinho que tinha ali na
na Jacira Reis, foi um bar que ele durou pouco tempo, mas ele foi um bar meio que revolucionário. Surgiram muitas bandas ali naquela época. E eu toquei pouco lá. Mas assim, eu toquei pouco porque o meu estilo não era muito o que a casa tinha como proposta. Mas eu conheci o Eric e a gente virou muito amigo. Nós viramos grandes amigos, né? Então, e aí ele foi embora para São Paulo e ele foi o cara que entrou, ele foi o cara que bancou essa live. Foi a maior live que nós fizemos. Nós conseguimos, através dessa live, mais de 1.000 cestas básicas. Caraca. E não foi cestinha daquelas, um quilo de arroz, não. Era cesta, sabe? Cestona mesmo. E aí nós conseguimos ajudar o pessoal do backstage. Nós conseguimos ajudar alguns músicos. E nós conseguimos ajudar algumas outras famílias que nós recebemos indicação, né? Eu convidei um outro grande amigo meu, que é o Neto Smith, que ele é o presidente dessa associação. Eu chamei ele para ele me ajudar, né? Para a gente mapear essas pessoas que estavam precisando de ajuda e tal. E aí teve um outro camarada também que, anonimamente, ele não quis ser citado e eu respeito isso. Ele ele conseguiu alguns vouchers de carga de gás de cozinha. Porque às vezes a gente ia levar a alimentação lá pro cara, levava uma cesta básica, mas o cara não tinha gás em casa para fazer um feijão. Tava sem trabalhar, o cara tava sem trabalhar, a gente não tava podendo trabalhar. Então, e tinha o lance da distância também, a gente não podia ficar muito perto, porque a gente não sabia o que era aquilo. A gente queria ajudar, mas não dava, a gente chegava e deixava na porta do cara lá. Porque senão corria o risco de a gente se contaminar. A gente não sabia, né? Não sabia de nada. Tava tudo muito recente, tava tudo muito novo ali, tava muito louco aí naquele lance todo da pandemia. Então, assim, a gente deixava lá na porta do cara, o cara chegava com álcool, fazia higienização, entrava, fazia a onda dele, e às vezes o cara não tinha gás. E esse outro camarada chegou, ele bancou alguns botija de gás, né? Aí o cara não tinha como ir lá. Aí lá a gente tinha que se comover com isso e o que a gente fazia? Pegava um carro, uma picape, ligava, mandava mensagem pelo WhatsApp, fazia um roteiro, fazia um itinerário, aí ia na casa das pessoas, pegava as botijas vazias, ia lá no posto de gasolina desse cara, trocava por vazia, aí voltava para devolver para os caras. Mas assim, isso foi legal. Por que foi legal? A gente conseguiu fazer o bem, entendeu? A gente conseguiu ajudar de uma forma, né? Foi temporária ali e tal, mas ajudou, né? Ajudou muita gente isso aí. Eu, particularmente, eu sou muito grato a Deus por ter aparecido esses anjos ao nosso redor, né? Que são esses caras que se doaram ali, que quem pôde contribuir, contribuiu, quem não pôde ajudou de uma outra forma, sabe? E aí a gente passou por essa barra, né? Sim, mas o importante é sempre fazer o bem, né? Com e certeza. o senhor fez... Com certeza ajudou muita gente que estava passando por dificuldade nessa época. A gente colhe, né? A gente planta o bem, a gente colhe, né? O bem. Para aliviar esse clima um tanto pesado, você pode compartilhar uma história engraçada ou inusitada de um show ou turnê? Cara, eu particularmente eu nem me ligo muito assim não, sabe? Eu sou o tipo do cara que eu chego ali no palco para tocar, eu quero fazer o meu trampo. Eu me concentro mesmo ali, eu toco, faço o meu negócio e eu vou embora. E acontecem várias situações que depois eu fico, quando a gente viaja, que a gente fica junto numa van, num barco, né, até num avião também, aí os meninos sempre lembram de alguma coisa e eu fico só comigo assim, onde é que eu tava, cara, que eu não vi isso aí? E eles contam assim com uma alegria, com uma satisfação, e eu fico, como que aconteceu essa situação? E eu não vi, porque quando eu subo no palco ali, eu me concentro no meu trampo, em fazer a minha parada, né? Mas já aconteceram algumas comigo, assim, né? Já aconteceu de eu chegar para tocar, né? E esquecer a correia. A correia é a que segura, né, a guitarra. E não ter nenhum outro músico lá para me emprestar e coisa e tal, e eu tocar sentado, e depois de eu terminar terminar o show, quando eu ia levantar, chegou um cara comigo, não, mano, calma, Thiago, onde é que tá a tua cadeira? Eu, que cadeira? Tu é cadeirante? Eu, não sou cadeirante, porque eu fui explicar pro cara o que tinha acontecido. Pô, eu te vi tocando sentado, eu falei, não sou, esse daí nem conhecia a banda, conhece, o cara chega e fala um negócio desse. É uma que eu lembro, assim, mas outras, eu particularmente não me ligo muito, assim, né? Do que tá acontecendo ao redor ali. Tá. Você já tem ou já teve alguma experiência diferente de interação com fãs ao longo dos anos?
como eu falei, né? A Oficial 80 a gente acaba que não tem fã, né? Outro dia a gente estava tocando, outro dia não, ano passado, início do ano passado, início de 2022, a gente tocando lá no Boteco Caminho de Casa, aí tinha um cara sentado com uma moça assim na frente, na meia, lá é barzinho que a galera fica sentada, a gente tocava sentado lá também. O cara não parava de olhar, assim, eu tocando guitarra e tal, e de vez em quando eu olhava a mão dele, ele tava bem assim, ele fazia assim, esse é guitarrista. E eu tenho mania de chamar, né? Às vezes eu quero ir ao banheiro, sei lá. Eu olho assim, aí eu chamei. Chega aí, velho, toca aqui uma guitarra comigo. Rapaz, ele veio voando. Ele tava só esperando eu chamar. Quando o menino chegou, o Vitor, guitarrista de mão cheia. Tocou, deixei ele fazer o resto do show. Nós somos amigos. A gente frequenta uma casa do outro, entendeu? Uma amizade muito massa que surgiu assim nessa oportunidade. Numa entendeu? situação meio inusitada. E tem vários outros também, assim, a maioria da turma que chega, né? Às vezes o cara liga, eu queria comprar uma camisa. Pô, falar em camisa, eu vou te dar um presente aqui. Eu trouxe pra você aqui uma t-shirtzinha da banda, tá? Tomara que seja teu tamanho. Aí aqui dentro tem 2 brindezinhos, tem um adesivozinho resinado pra botar no celular. Esse aqui você coloca numa capa do iPad. Antigamente era agenda, na minha época era na agenda ou no caderno. Agora é na capa do iPad. Aí, peraí que eu quero ver a banda. Vê aí, é pra você essa lembrança. Lembrança da banda. Obrigada. Legal, né? Olha aí, ó. Oficial 80. Agora sim. Devidamente uniformizado, já dá pra dizer que é fã da banda, olha aí. É, realmente. Legal, né? Como é que eu dobro isso daqui de volta? Deixa aí, depois você dobra. Só faz dobrar no meio. Ai. Que bom que você gostou. Yeah. Que massa. Lembrancinha da banda pra você, tá? Obrigada. Ai. Pois é, essa experiência que eu tive com o Vitor, e teve vários outros também, né? Às vezes até eu tenho um camarada que eu contratei ele agora, que ele é o nosso social media. Ele chega no show, ele faz uns videozinhos com o celular, ele tira umas fotos, aí ele vai, edita, e quando eu termino o show, ele já postou, e já fez o collab, ou então ele já mandou para mim pelo WhatsApp, com uma qualidade bem legal, né? Ele inicialmente ele era um contratado meu, assim, né? Eu pagava ele por semana e tal. E agora ele é amigo. Eu já já tomei um outro rumo. O que é que eu fiz? Eu arrumei 3 clientes para ele, de parceiros que acompanham a banda, e o que ele ganha lá com esses caras supre o que eu iria pagar para ele, né? É uma espécie de vamos se ajudar, né? Uma permuta. E ele é amigo, é um grande amigo. E eu acho legal que ele cuida das minhas coisas, ele cuida de mim, ele tá sempre ali preocupado se tem água, ele guarda a minha guitarra e tal. Cara, um grande parceiro, João Marques. Um abraço, viu, meu irmão? Pode nos contar sobre algum projeto musical novo que você está trabalhando atualmente? Letícia, a Oficial 80 vai atingir a maioridade agora, né? Em outubro, 18 anos. E a gente está com um projeto que é uma festa, né, para comemoração desses 18 anos. Eu estava querendo fazer essa festa aqui no Teatro Amazonas, né? Eu até solicitei uma pauta, participei de um edital para concessão de uso do espaço, tive a contemplação lá na primeira fase, mas eu não consegui concluir porque eu esqueci o prazo para a segunda fase, que era documental, e eu com toda a documentação pronta, como eu estava com a agenda muito cheia, estava trocando vocalista, estava uma loucura a banda e viajando também, eu acabei esquecendo e perdi o prazo. Aí conversei com algumas pessoas para ver, né, o que eu poderia fazer, me orientaram, olha, você tem que fazer um documento assim, assado, cozido, só que eu optei por não, né? E aí, assim, a gente está agora nas mãos da prefeitura de Manaus, né? O prefeito Davi Almeida, ele falou que se a gente precisar de um espaço, ele cede o espaço e é o que eu quero. Eu só quero um espaço, né, para fazer a festa. E talvez a gente faça lá na Ponta Negra, né? A gente está alinhando aí algumas coisinhas. É quase certo já que seja feito lá, né? No local Casa de Praia. Vai ser uma festa bonita, porque 18 anos são 18 anos. 18 anos, e como qualquer ano, você não vai mais fazer 18 anos. É porque nós íamos fazer a festa de 15 anos.
Ah, né? Eu fiz a festa de 5, eu fiz a festa de 10 e eu ia fazer a de 5 anos. Só que veio a pandemia. Então não teve condições de fazer. E aí, assim, como 18 anos é uma maioridade, né? A gente, quando completa 18 anos, a gente se torna maior de idade, né? Então, o pessoal querendo festa. Conversei com os meninos da banda e a gente está nesse caminho aí. Então, assim, vai ser um evento que vai exigir muito, principalmente de mim e do Eloy, que a gente está na linha de frente e a gente vai se desdobrar, né? Para fazer a coisa acontecer, tem que correr atrás de parceiros para poder bancar o custo do evento. Eu quero registrar, né? Eu quero fazer um registro audiovisual desse evento, né? Então, tudo isso demanda tempo, demanda custo, né? Então, é um trabalho que a gente já está fazendo e está praticamente já quase concluído, né? Então, em outubro, finalzinho de outubro, se Deus quiser, a gente vai estar fazendo a festa de 18 anos da banda. É um projeto que a gente almeja muito, né? Espero que dê tudo certo. ai, que bom. Você tem algum conselho para jovens músicos que estão iniciando suas carreiras e querem ter uma banda? Estuda, meu irmão. Esquece isso. Não, assim, a música é legal, é bacana. Graças a Deus eu consigo ajudar, né? Pessoas através da música, de várias formas. Mas assim, você que está montando uma banda, você que está enveredando por esse caminho, estude. Quer ser músico? Estude. Faça uma faculdade de música, vá num conservatório, sabe? Tem muita. Estude também o instrumento, né? Que você quer tocar, se for um canto, né? E veja as oportunidades e veja, né? Veja os prós e os contras. Porque na música você pode encontrar outras ramificações, né? Por exemplo, eu não dou aula, eu só toco guitarra e fecho show. Sou empresário e músico da minha banda. Mas várias pessoas me perguntam: você dá aula, você ensina a tocar violão, ensina guitarra? Não, eu sei para mim, mas ensinar não. Já tentei, mas nunca consegui. Então, assim, tem outras pessoas que não. Tem cara que monta uma escola, que vai trabalhar numa orquestra, estuda, passa num concurso, né? Então, assim, estude. Você quer montar uma banda, estuda. De qualquer forma, estuda. Quais são os aprendizados de vida mais importantes que você teve ao longo de sua trajetória? De músico e de vida mesmo. Respeita ao próximo. Eu acho que se você respeitar o próximo, você colhe coisas boas, sabe? Eu sempre procuro. É difícil. É difícil, não é fácil, né? Porque a vida ela vai ensinando certas coisas. Você vai apanhando, você vai quebrando a cara, você vai caindo, você levanta. E às vezes acontece pelo menos, eu fiquei muito tempo desacreditado de muita coisa. Mas eu procurei sempre estar no caminho ali, né? Do correto. Quando alguma coisa me balançava, minha mãe é muito minha amiga. Minha mãe, assim, ela é minha parceirona. Qualquer coisa eu ligava para ela: Madalena, Madalena, tô indo na tua casa, preciso que tu me dê uma ajuda, um conselho. Muitas vezes ela falava o que eu não queria ouvir, mas é minha mãe, mais velha, tem experiência de vida. Eu vou botar em prática o que ela está falando. E a maioria das vezes sempre deu certo. Então, é isso. Respeito ao próximo. Acho que se você respeitar, você consegue ter êxito na vida. Qual é o seu @do Instagram para as pessoas poderem te seguir? Alisson Pontes, @Alisson Pontes, ALISON, meu nome é simples, Alisson Pontes. E qual é o Instagram da Oficial 80? @Oficial 80 Band. É oficial com 2 Fs. Oficial 80 Band. Entendi. Infelizmente, nosso podcast tá chegando ao fim. Tão legal. Mas foi bom o papo. Legal, foi ótimo. Tava doido pra vir aqui. Eu assisti alguns episódios e eu fico feliz, né? Porque eu te conheci ano passado, né? Teu pai, tua mãe, vocês foram lá na minha casa, lá no meu estúdio, né? Pra gente trocar uma ideia sobre música, né? Você ia participar do festival. Sim, eu participei do festival e ganhei 2º lugar. Legal, parabéns. Foi muito legal aquilo. E eu falei pro teu pai, eu falei: Ney, cara, parabéns pela filha, porque você é muito inteligente. Obrigada. E eu espero que Deus te abençoe grandemente, com muita saúde, sabe? Seja sempre obediente aos seus pais, sabe? Estão aí para somar. Pai e mãe, cara, A melhor infelizmente coisa que tem na vida. não consegue ter isso para sempre. Sim. Né? Mas
a gente tem que aproveitar o tempo que eles estão aqui pra gente aprender e ensinar também, né? Um dia você vai ter sua família e você vai fazer o papel que seus pais fazem hoje com você vai fazer com seus filhos, né? Muito obrigada por dispor o seu Valeu, tempo aqui. eu te agradeço. Sucesso. Vamos terminar o episódio por aqui. Lembrando, se você gostou, se inscreve no canal, ative o sininho, deixe seu like pra poder rolar todo o negócio. E é isso. Então, agradecimento super especial aos nossos patrocinadores. Fatiari, frios fatiados. Quem experimenta, prefere Fatiari. G-Capital, um jeito descomplicado e simples de investir. E FB Andrade, soluções de geologia e meio ambiente. E novamente um agradecimento super especial, de novo, Valeu. ao Alisson Pontes. Eu te agradeço. Obrigado, viu? E eu sou Letícia Bento e tchau! Legal.